E foi debruçado à janela que vi Lisboa a esfumar-se de saudade já. Ainda não tinha partido, já o meu coração estava dividido. Não havia volta a dar, já não voltava para trás. Adormeci um pouco depois e entre o sonho e o pesadelo nem queria acreditar que estava a caminho do umbigo do mundo. A noite passou relativamente rápida, porque uma viagem destas, o bilhete que eu tinha era um bilhete dos mais baratos, era um bilhete de segunda classe. Penso que os bancos, se não eram em madeira, não eram lá muito confortáveis. Mas aquele comboio, que era o comboio da beira baixa, da beira alta, relativamente já tinha algum conforto. E eram comboios com, enfim, com mínima qualidade, nada a ver com os dias de hoje. E a noite passou-se, mil coisas passaram pela minha cabeça e eram cerca de 6 da manhã quando chegámos ao Sabugal. Àquela hora da manhã não havia muito para fazer. Claro que o comboio ia mais para a frente, ia até Vilar Formoso. E presumo até que o comboio depois seguiria para a França. Saímos então dali da estação, porque não interessava muito estar por ali, e começámos logo ali a fazer umas perguntas e verificámos que um dos locais mais próximos da fronteira era a Aldeia do Bispo. Apanhámos uma caminhonete para a Aldeia do Bispo e quando lá chegámos, talvez 7 horas, 7 e tal, perguntei a um aldeão que por ali estava e se ele sabia como é que nós havíamos de passar para o outro lado. Contei-lhe que éramos estudantes e que, enfim, contei-lhe até a realidade. E ele disse: olha, oh amigo, vocês é melhor saírem daqui, não, vocês estão lixados. Olha, agora por volta das 8 horas está aí a chegar aí o homem dos melões. Eu acho que ele disse o nome, já nem me lembro. E vocês falem com ele, porque ele é que conhece isso tudo. Ele vai estar aqui há algum tempo, depois vai ir por outras terras, portanto ele anda para trás e para a frente e ele é que vos pode dar uma ajuda nisso. Ok. Andámos por ali tentando esconder-nos mais à esquerda, mais à direita, porque dava nas vistas, não é? Dois putos, todos aparaltados, o que jogava a nosso favor, porque nós não tínhamos mobília alguma, não tínhamos malas, não tínhamos o que quer que fosse, não tínhamos nada. Eu lembro-me que eu tinha, portanto, um saco plástico apenas com uns jeans, mais nada. E o meu amigo nem tinha absolutamente nada. E cerca das 8 da manhã, de facto, apareceu o senhor dos melões. Bem, ficámos um bocadinho a observá-lo, a ver o tipo de pessoa que era, pelo aspecto. Parecia uma pessoa
facilmente, de ser facilmente convencido. Passado alguns minutos, fomos ter com ele, estava ele a desmanchar a lona que tapava a sua caminhonete. E então, de facto, vimos uma montanha de melões e aproximei-me do homem e disse-lhe: "Oh, amigo, olhe, nós somos estudantes e estamos de férias e viemos passar umas férias aqui a Espanha. Disseram-nos que os estudantes nesta altura que eram bem-vindos aqui, porque havia a apanha do tomate, havia várias coisas. E portanto nós queríamos ver como é que passávamos para o lado de lá, porque não conhecemos absolutamente nada do que existe aqui, nem o que fazer, porque o nosso principal receio, você deve saber qual é que é que pela nossa idade é a PIDE. Ele diz: pá, vocês escondam-se, porque eles andam por aí, eles correm isto tudo aqui à volta, tenham muito cuidado. Cuidado a gente tinha. E medo também. Fiquei a pensar naquilo. Disse: pois, mas olha, disseram-nos que você podia dar um jeitinho. Como é que a gente há de passar para o lado de lá? Disse: pá, isso não é fácil de explicar. É preciso aí dar uma série de voltas, depois ver se num lado há alguém, se não houver ninguém nesse lado, passa por aí, se houver dali, passa por outro lado, enfim, mas isso não é assim. Então, mas olha lá, mas você acha que podia ajudar-nos a atravessar a fronteira? Não fazia ideia absolutamente nenhuma como é que era a fronteira. É? Primeiro, nunca tinha saído de Portugal. E depois, de facto, não fazia ideia nenhuma como é que seria a fronteira. Se ela era física, se era invisível, como é que era. Pronto, não estava nos meus planos haver ali qualquer coisa que me dissesse: olha, está livre, podes passar. Então o homem diz-me: olha, então a gente faz o seguinte, eu ajudo-vos, vocês apareçam aqui lá à noite, lá para o fim do dia, que eu levo-vos lá. Fiquei ali um pouco pensativo, e fiquei a cogitar. Até à noite aqui isto não vai ser fácil. Então onde é que a gente se esconde? Aqui a céu aberto não é fácil. Claro, como digo, tínhamos a nosso favor o facto de sermos dois putos novos, bem vestidos e de facto não termos absolutamente nada, o que pressupunha que nós não éramos ninguém que estava a viajar, mas sim, estaríamos ali, por qualquer motivo. Ora, o que também não era fácil de explicar, se fôssemos abordados, é o que é que aqueles putos estavam a fazer ali numa aldeia relativamente pequena, e isso é que seria difícil de explicar. Daí que eu não estava muito sensibilizado para ficar por ali. E eu tinha que resolver o problema a qualquer custo. E perguntei: mas olha lá, mas você logo à noite, só logo à noite, então não pode ser mais cedo? Não pode. Eu primeiro tenho que fazer a venda, tenho que vender os melões, agora estou aqui até às 11 horas, mais ou menos, 10 11 horas, e depois vou ali e acolá, vou aí mais umas aldeias, e depois então é que regresso, posso passar por aqui para depois ir com vocês. Então, e quanto tempo é que demora a passar-nos para o lado de lá? Isso, pá, aí 2 horitas talvez. 2 horas à noite. Como é que a gente ia fazer ali durante o dia? Eu disse: mas olha uma coisa,
Como é que você está a vender um melão? Estão a vender 10 tostões. 10 tostões o quê? O quilo? Sim, 10 tostões o quilo. Então e quantos quilos é que você tem aí? 1200. 1200. Pois. Olha, então a gente faz uma coisa. Eu compro-lhe os melões, todos, e você vai connosco. Já. O homem olhou para nós. Ele não tinha nada de parvo, porque não demorou muito a aceitar a minha oferta. Deve ter pensado, bom, mesmo que me roubem os melões, quando eu aqui chegar e já cá não haja melões ou haja poucos, para mim estão todos vendidos. Deve ter pensado isso, como é evidente. Seria o que eu pensaria. Ok, está bem, aceito. Mete a cobertura em cima por cima dos melões, tira a chave da caminhonete e ala que se faz tarde. Levei um melão para o caminho. Claro, comprei os melões todos e levámos um debaixo do braço. Para as primeiras impressões. Bem, comprei os melões todos, mas fiquei paupérrimo. Por socalcos, por caminhos, enfim, mais incríveis, empurrando giesta para a esquerda, empurrando giesta para a direita. Lá fomos passando. Não cheguei a ver absolutamente nenhuma fronteira, nada. Portanto, vim a saber mais tarde, porque naquela altura estávamos completamente de olhos tapados. Fiquei a saber mais tarde que a fronteira física só existia em Vilar Formoso e mais 3 sítios de Portugal, 4 sítios, penso eu. Enfim, meia dúzia de fronteiras. Só aí é que havia um espaço físico. No resto era a pessoa podia passar de um lado para o outro, normalmente, desde que não fosse apanhado, porque havia a guarda era a guarda republicana que fazia aquele tipo de serviço. E o nosso problema é que estávamos na idade da tropa e daí que havia uma vigilância incrível sobre quem passasse, quem pretendesse sair de Portugal. Já não digo para uma pessoa qualquer, que era difícil, quanto mais para uns jovens. Acho que os olhares deles estavam muito focados nos jovens, porque era uma tentativa de fuga à tropa ao mesmo tempo. Não é? Havia a guerra colonial e a nossa ida, o transpor da fronteira seria, em princípio, considerado um ato ilegal. Não é? Bem, quando nós nos apanhámos do lado de lá, que o homem disse, pronto, já passámos a fronteira e a terra mais próxima que a gente depois encontrou era Casilhas de Flores. Era Casilhas de Flores. A aldeia era uma aldeia pequena, mas tinha um posto da GNR. Tinham-nos dito, está sempre uns entendidos que sabem tudo, e tinham-nos dito que se nós evocássemos o facto de sermos novos, de sermos estudantes e pretendermos ir para a Espanha durante as férias, para a apanha do tomate ou o que quer que seja. Eu penso que naquela zona nem sequer havia a apanha do tomate. Mas pronto, podia não ser ali, podia ser mais à frente. Era em Espanha. E se nós fôssemos à polícia dizer isso, a polícia passava-nos um salvo-conduto para estarmos lá, por exemplo, 30 dias. E isso só por si já resolvia o problema.
embalados nessa conversa, nós fomos meter-nos na toca do lobo. Fomos a essa referida esquadra, não é? Nem sei qual é o nome daquilo em espanhol. Dos guardas sei que eram os carabineros. E quando chegámos à esquadra, havia talvez uns 4 ou 5 carabineros lá dentro. Nós explicámos que o que acabei de atrás citar eram estudantes, blá 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 blá, enfim, a conversa toda. E portanto disseram-nos que eles nos passavam um salvo-conduto para nós estarmos em Espanha. Eles olharam uns para os outros, como quem diz, estes fulanos não regulam bem da cabeça. Mas, de facto, quem olhava para nós, 18 anos, um alto e loiro, outro alto e moreno, bem vestidos, estes putos provavelmente até são abastados. Jovens, não trazem nada com eles, é natural que queiram vir para aqui, para a Espanha. Mas parece-me que não era nada verdade disso. Nunca cheguei a perceber. Mas pela atitude deles, não me pareceu que fosse assim. Então, pronto. Então, vocês agora vão ficar aqui nesta casa. Façam um favor, vão ali para dentro. E quando ele diz vão ali para dentro, meteram-nos numa pequena salita. E a gente ficou ali com uma sensação de que, bem, estamos presos. Mas isto não é propriamente uma prisão, não tem barras, não tem nada, mas meteram-nos aqui neste canto. O que é que eles estarão a engendrar? E não deram muito ênfase à nossa conversa. Sorriram, tipo, meio a gozar com o assunto e como se estivessem a pensar o que é que iriam fazer. Afastaram-se um pouco porque estava a dar um jogo de futebol e eles naquele momento estavam mais interessados no futebol do que a nós. Mas nós de facto não tínhamos um ar perigoso. E talvez isso tenha feito com que eles dissessem ou pensassem: é melhor dar aqui uma oportunidade aos putos. E nós, estacionados naquele cantinho, começámos a questionar-nos o que é que nos iria acontecer. A porta estava aberta, mais à frente a porta lá da referida esquadra também estava aberta, e eles numa sala, nós víamos eles de costas para nós, a ver a televisão, um sentado, salvo ver, e 3 ou 4 em pé. E a gente olhou 5 minutos, 10 minutos, um quarto de hora, e o ambiente mantinha-se. Eles pontualmente olhavam para nós e estava ali já um pouco baralhado. O que é que nós fizemos? Levantámos-nos, fomos-nos acercando da porta como se fosse para ir ter com eles, no caso deles naquela altura olharem para trás. Olhámos para a esquerda, a porta da esquadra estava aberta e nós saímos. Tivemos uma sorte incrível, porque diz ao menino e ao borracho mete Deus a mão por baixo, salvo erro, o ditado popular é assim que diz. E nós nem sequer olhámos para trás. Saímos da esquadra, andámos bastante a pé, talvez 2 ou 3 quilómetros. E fomos olhando mais ou menos a ver se víamos alguma movimentação de algum veículo lá da polícia. Não vimos absolutamente nada. Fomos andando até um local onde apanhámos uma caminhonete para Cidade de Rodrigo. Eu acho que a primeira
terra até onde nós de Casilhas de Flores, acho que fomos para uma localidade chamada Naves Frias. E aí é que acho que estava o posto da polícia. Já passaram muitos anos e depois, cada vez que penso nesta história, já não penso em pormenor e isto tudo vai-se diluindo no tempo. Mas chegámos à Cidade de Rodrigo. Cidade de Rodrigo ficava a 100 quilómetros de Salamanca. E nós já tínhamos gasto 1.200 escudos só nos melões, mais os bilhetes de comboio. Bem, o pecúlio estava a desaparecer. Tirámos bilhete só para Salamanca. Já sentíamos que aquele medo que nos invadia de sermos apanhados pela polícia do Estado, que hoje, infelizmente, muita gente não sabe o que é. Porque se soubessem o que era, se calhar percebiam melhor qual era o nosso temor. Não digo felizmente, porque teria que entrar no assunto mais a fundo e não é isso que está aqui em causa. É infelizmente. E então tivemos que começar a cortar nas despesas. Bem, agora temos que ir até à fronteira francesa, mas vamos tirar um bilhete mais barato e depois a gente logo vê o que é que dá. E o bilhete que achámos razoável foi até Salamanca. Alguns quilómetros depois, talvez, não sei, 30, 40 quilómetros, não sei, de facto apareceram 2 revisores. Nós demos os bilhetes, eles picaram e continuámos. O comboio que nós tínhamos acabado de apanhar em Salamanca era o comboio já que ia para Paris. Provavelmente o mesmo comboio que nos tinha trazido naquele momento, portanto não seria aquele, já seria um outro, mas que o percurso era exatamente o mesmo. Fazia Lisboa-Vilar Formoso, Vilar Formoso-Irum e depois Paris. Bem, a gente vamos correr o risco. Os picas picaram os nossos bilhetes que estavam em conformidade, porque ainda faltava muito para chegar a Salamanca, e de facto a nossa sorte foi-nos acompanhando. Se tivéssemos o azar, claro que neste tipo de coisas a pessoa corre riscos, tem que correr, mas era a aventura. Se porventura nos fosse pedido o bilhete mais à frente, nós dizíamos que olha, adormeci e pronto, eu saio já na próxima estação. Isto era o que pairava no nosso espírito no caso de sermos apanhados. Tinha que pensar numa solução para dizer aos carabineiros se porventura fôssemos interpelados. Tivemos tanta sorte que os carabineiros passaram por nós mais uma vez ou duas e nunca mais nos pediram o bilhete. Claro que quando eles picaram o bilhete da primeira vez não tiveram cá a ver que era para Salamanca, mas podiam ter visto mais à frente, mas não nos voltaram a pedir os bilhetes. E eu penso que era, como digo, pelo nosso aspecto, porque aquele comboio estava repleto de futuros imigrantes que levavam armas e bagagens. De facto, naquele comboio as mulheres falavam alto, os homens comiam pão com chouriço e uma vinhaça, as crianças choravam. Era uma bagunça autêntica. Era muito difícil uma pessoa sair de Portugal naquela altura
e naquelas condições. As pessoas arriscavam por tudo. Portugal atravessava um período muito mau, a miséria estava instalada e as pessoas procuravam uma vida melhor. O nosso era mais uma aventura do que outra coisa. Daí que eu penso que nós tivemos essa sorte porque, de facto, não inspirávamos qualquer desconfiança. E assim foi, até que começámos novamente a pensar como é que seria quando chegássemos à fronteira em França. Entretanto, fomos falando com algumas pessoas que iam no comboio, assim, como se fôssemos entendidos daquilo. Não éramos, não é? Mas como se soubéssemos algumas coisas e tal, íamos ouvindo de um lado, depois aproveitávamos aquele bocadinho para falar com outras pessoas, depois havia alguns que já tinham feito aquela viagem mais que uma vez, e depois percebemos que quando o comboio chegava à fronteira, Espanha com França, o que nós estávamos a pensar fazer era saltar do comboio num sítio onde o comboio abrandasse. Era tudo muito vago, a gente não sabia o que é que ia acontecer, como é que podíamos sair do comboio. E a ideia era, se em Portugal a gente fez isto, saiu numa estação antes, talvez em França, em Espanha, a gente também o possa fazer. Bem, mas não foi nada assim. Muitos quilómetros, muitos mesmo, antes da fronteira, já não havia mais terra nenhuma onde o comboio parasse. E, além disso, também muitos quilómetros antes, a linha do comboio passou a ter arame. Portanto, era como se fosse uma avenida de arame, com os carris no meio, era por ali que o comboio passava. O que quer dizer que, hipoteticamente, se nós saltássemos do comboio em andamento numa altura que ele reduzisse, o que nunca aconteceu, também não era fácil saltar aquele arame, porque ele de facto era bastante alto e não tinha grandes condições para aquilo acontecer. Mas vamos pôr isso de parte porque nós não tivemos qualquer hipótese. O comboio foi sempre a grande velocidade até que finalmente entrou na estação de Irún. Irún, exatamente. O comboio entrou na estação de Irún, porque a parte espanhola é Irún e a parte francesa é Andaia. Mais uma vez, não fazíamos ideia como é que aquilo funcionava e pusemos-nos na fila, como toda a gente, aquilo convergia para um determinado sítio e foi a primeira vez que eu entrei em qualquer local público em que, para sair dali, tinha que passar por um túnel. Aquilo que hoje fazemos, no fundo, no metro, nas passagens subterrâneas, de um lado para o outro. A gente sai numa estação e depois, para passar para o outro lado, tem que ir num túnel, mas lá à frente sobe-se outra vez a escadaria e estamos cá em cima. O túnel, para já ficámos logo um pouco assustados, saímos do comboio para um túnel e agora aqui é que não há mesmo hipótese de fugir. Não é? Quando nós não estamos à vontade e o medo está instalado, nós pensamos as coisas mais variadas e a cabeça está ali a 180 graus no mínimo. E vimos como é que as pessoas faziam, os que iam à nossa frente, levavam o bilhete de identidade na mão, enfim, com alguns com filhos. A maior parte das pessoas não levava filhos. Mas havia casos em que iam crianças e tudo. Como é que aquelas pessoas iam com filhos? Provavelmente vieram cá buscá-los e ou já podiam passar normalmente. Não faço ideia, porque a minha preocupação éramos nós, como é que nós passávamos. E vi eles com o bilhete de identidade na mão. Quando nós
chegámos ao cimo da escadaria, depois de passar o túnel. Então está de um lado do túnel, do lado direito, estava a Guardia Civil espanhola e do lado esquerdo os gendarmes. Os gendarmes. E nós com o bilhete de identidade na mão e só ouvia passaporte, 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 passaporte. E toda a gente com o bilhete de identidade na mão. Bem, os que levavam um bilhete de identidade, que era uma boa parte, foram encaminhados para uma sala talvez para aí com, sei lá, uns 50 metros quadrados, 40 metros, uma sala mais ou menos assim, em que essa sala não tinha porta, tinha entrada na sala e, portanto, tinha a duela, assim, não é? Razoavelmente larga, aquilo tinha de largura talvez, sei lá, uns 5 metros, 6 metros, não sei. E depois as pessoas iam todas entrando para ali. Nós ficámos logo ali à entrada. E então eu lembro-me que eu estava ali completamente atónito. Bem, estamos presos, vamos ser devolvidos à procedência. Toda a gente que não tem passaporte é enviado para esta sala, é para ser recambiada. E efetivamente era. Nunca cheguei a saber o que é que aconteceu àquelas pessoas que estavam lá, porque de facto a sorte estava a acompanhar-nos. E nós ficámos mesmo logo ali quase à entrada. E vamos imaginar, os polícias, havia 2 polícias naquela entrada da sala onde nós estávamos, um espanhol e um francês. E cada vez que as pessoas passavam, aquilo eram várias pessoas que iam sendo empurradas para ali, eles chegavam-se mais para a direita, mais para a esquerda, só para as pessoas passarem. Não era, enfim, como se fosse gado. Toquem. Não era nada disso. Eles afastavam-se para as pessoas todas encaminhadas para ali. Nós ficámos aqui quase nas costas do guarda, do gendarme, do francês. Estive ali um bocadinho a ver aquilo, 5 minutos, a ver como é que as pessoas faziam. De facto, iam entrando e ficava ali tudo a olhar uns para os outros. E eu, em determinada altura, não foi premeditado, porque se fosse, certamente não teria resultado. Em determinada altura, eu disse ao meu amigo, olha, anda mais para aqui, para o pé do gendarme. Toquei nas costas do gendarme. Vamos imaginar que a entrada terminava mais ou menos aqui assim, e o gendarme estava, e portanto tinha para aí 1 metro, talvez, para a sua direita, e eu apareço daqui deste lado, assim, ao pé dele, e toco-lhe no braço e pergunto-lhe, desculpe, para onde é que é o comboio agora para Paris? É em que linha? E ele olhou para mim e disse, não é aqui, não é para aqui. O comboio para Paris é já ali à frente, mas corra que já não vai apanhá-lo, quase de certeza absoluta. Ele está quase a partir. Olhou para o relógio, pois, já não deve apanhar, mas corra, pode ser que ainda apanhe. Eu nem queria acreditar. Ainda fiquei ali um bocado hesitante. Mas rapidamente percebi que o polícia não tinha entendido que nós éramos dos que estávamos ali detidos. Pensou que, bem, estes fulanos entraram por aqui, em vez de irem para ali, entraram para aqui para dentro. Pensaram que estávamos perdidos ali, porque de facto não ter malas, não ter nada, foi de facto o nosso golpe de sorte. Merci. Aí veio ele. Felizmente que não foi preciso falar muito francês. Isso também ajudou, porque se tivesse sido necessário falar ali mais francês, bem,
também podia não saber falar até nada de francês e ter resolvido o problema na mesma. Mas não foi preciso fazer muita pergunta. Eu apenas perguntei a ele a que horas era o próximo comboio para Paris. Onde é que era o próximo comboio para Paris. E ele... Là-bas. Vite, allez vite. Estava passada mais uma barreira, mais uma fronteira. Nem queria acreditar. Ia começar finalmente a minha entrada pouco triunfal na cidade que eu tanto ambicionava. Paris. Estava dado o mote.